Fala galera, a gente vai resolver mais algumas questões aqui, dessa vez da área de ginecologia, com os temas com infertilidade, sangramento uterino anormal, endometriose, SOP. Então, vamos dar início aqui. Vou colocar o cronômetro aqui só para eu ter uma ideia depois de quanto tempo vai levar. Separei aqui 30 questões para a gente fazer. Então, vamos lá. Primeira questão, Faculdade de Medicina do ABC. Qual é o quadro clínico sugestivo de adenomiose? Adenomiose faz lá junto com aquele palm coin, né? Que geralmente é dismenorreia e sangramento uterino anormal, tá? Então, adenomiose, sangramento uterino anormal e dismenorreia. Vamos verificar o gabarito da questão, vamos ver. E é isso mesmo. Então, sangramento uterino anormal, mais dismenorreia. Vamos lá, próxima, sem muita firula. Essa aqui é uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, uma mulher de 41 anos relata o aumento do fluxo e da duração menstrual há 2 anos. Então, aumento do fluxo, tá? Associada a dismenorreia. Então, nós temos sangramento uterino e dismenorreia. Importante com piora após o nascimento do filho por parto cesáreo. Atualmente, refere sangramento por até 10 dias, com necessidade de uso de absorventes noturnos durante esse período. Exame físico: útero aumentado de volume, ainda restrito ao oco pélvico, globoso e móvel. Ultrassom transvaginal, útero de aspecto globoso, tipo bala de canhão, volume estimado de 200 ml. Ressonância nuclear magnética da pelve veio lá com uma zona juncional de 18 milímetros e com focos sugerindo glândulas ectópicas. A hipótese diagnóstica mais provável é, cara, a princípio, endometriose. Eu meio que desconsidero esse aqui porque endometriose supostamente não daria, como é que chama? Endometriose não daria o sangramento, né? E aí, o que eu fico na dúvida aqui? Adenomiose, talvez? Bala de canhão? Ó, globoso, móvel, útero de aspecto globoso. 200 ml, ressonância funcional, 18 ml. Cara, eu vou chutar aqui, faz tempo que eu não revejo esse tema. Vou colocar como adenomiose e vamos ver se seria adenomiose. E é adenomiose, tá? Então, o que ele diz aqui na resolução? Que a paciente tem um sangramento excessivo associado à dismenorreia. Essas duas queixas são sugestivas de adenomiose. A descrição ultrassonográfica é de um útero aumentado de tamanho em formato de bola de canhão. Essa é a descrição clássica de um útero grande com miométrio infiltrado por tecido endometrial, típico da patologia adenomiose. Além disso, veja que ainda tem a descrição de uma ressonância evidenciando espessamento da zona juncional e focos sugerindo glândulas ectópicas, o que corrobora a hipótese de adenomiose. É isso aí, galera. O exame mais sensível para mapear miomas antes da miomectomia é... e agora? Será que eu lembro? É um ultrassom pélvico? Um ultrassom endovaginal? Ressonância magnética? Cara, fiquei na dúvida. Faz tanto tempo que eu não vejo esse conteúdo. Será que aqui é ressonância magnética? Mapear mioma. E aí, quem aí sabe? Como é que faz para mapear o mioma?
Você vai fazer com ressonância nuclear magnética ou um ultrassom endovaginal? Eu tô na dúvida entre esses dois. Tomografia? Puta, eu não posso dar uma olhadinha nas minhas anotações. Vamos lá. O que eu vou colocar aqui, galera? Ultrassonografia transvaginal? Sim. Cara, vamos lá, para mapear, vamos de ultrassom. Não, ressonância nuclear magnética. Então, olha lá. Ressonância magnética é o exame mais sensível, taxas baixíssimas de falso negativo. Todavia, não é o exame inicialmente realizado, pois tem alto custo e complexidade. A ultrassonografia que eu acabei colocando aqui, galera, é o exame mais realizado por ser de baixo custo e fácil acesso. Todavia, não é o mais acessível. Sensível, desculpa. Então, pensando em mioma, o melhor exame seria a ressonância magnética, porém, geralmente a ultrassonografia é o primeiro exame. Então vamos lá, galera. Tem que errar para nunca mais errar, hein? Errar agora para acertar depois. Vamos lá, mais uma questão. Uma paciente de 36 anos de idade apresenta ciclos persistentes com volume aumentado de início a 1 ano, associado a dismenorreia frequente, sem repercussão hemodinâmica no atendimento ambulatorial. Acerca do manejo inicial da paciente com sangramento uterino anormal, assinale a alternativa correta. Vamos lá, galera. Então, ó, nós temos a paciente de 36 anos, que tem a idade, ela apresenta ciclos persistentes com volume aumentado de início a 1 ano. Então, dismenorreia e um sangramento maior. Vamos lá. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais e o ácido tranexâmico auxiliam no controle do sangramento em torno de 50% dos casos. Eu acredito que sim, mas será que tem algo melhor? Vamos dar uma olhadinha. O rastreio de patologias não estruturais inclui os englobados no mnemônico PALM, pólipo, adenomiose, malignidade, hemiomas. Opa, tem uma coisa errada aqui. Tá certo. O rastreio de patologias não estruturais. Mas aqui, ó, não estruturais. E na verdade, esse daqui são estruturais, né? Ou eu tô maluco? E aqui, ó, o mnemônio COIN inclui as patologias estruturais, como coagulopatias, disfunção ovulatória, patologias endometriais, causas iatrogênicas e as não específicas. Cara, eu acredito que essas duas aqui estão invertidas, tá? Então eu acredito que essa de baixo seria não estruturais e essa daqui seria a estruturais, tá? Por isso que eu acho que essas duas estão incorretas. O tratamento hormonal com o uso de estrogênios deve ser iniciado o mais precocemente possível para controle do sangramento. Calma lá. Podemos, mas não é assim, né? Vamos utilizar. Eu tô achando que é essa daqui, hein? Vamos ver? É isso mesmo, galera. Então, ó, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e o ácido tranexâmico auxiliam no controle do sangramento em torno de 50% dos casos. Show. Questão número 5, da Universidade Federal de Mato Grosso. Paciente nuligesta com quadro de infertilidade apresenta, dentre outros exames, uma ultrassonografia com útero miomatoso. Então já falou que é mioma. Volume de 291 centímetros cúbicos e imagem nodular única de 8,5 por 6 por 7,5 transmural. Endométrio de 11 milímetros. Ovários com volume e aspectos normais. Diante do quadro,
qual conduta está desaconselhada para o tratamento da infertilidade? O que que a gente não vai fazer? Tá. Vamos lá, o que que a gente não vai fazer? Miomectomia laparoscópica? Miomectomia abdominal? Tá, transmural. O que que significa transmural? Galera, eu não vou ficar pesquisando no Google aqui. Se eu acertar, acertei. Errar, errou. Deixa eu ver aqui, galera. Uso de análogo de GNRH e miomectomia posterior. Olha, galera. Embolização uterina. Eu tô indo aqui por uma lógica, tá? Por que eu tô indo por uma lógica? Ó, então aqui, ó. Miomectomia, miomectomia, miomectomia. Só uma aqui que fala a respeito de embolização uterina. Então, assim, tô chutando. Será que eu vou chutar certo? Chutamos certo, tá? Essa questão eu não saberia dizer, tá? Porém, acabamos chutando certo. Então, vamos lá. Observe que essa questão é de padrão opositor. Solicita a conduta desaconselhada. A embolização de artéria uterina é um procedimento controverso nas pacientes que desejam gestar. Como existe risco de histerectomia, muitas diretrizes não recomendam a embolização da artéria uterina em pacientes com desejo de gestação. Galera, vocês estão vendo aqui que o que eu estou fazendo aqui é questão. Eu não estou fazendo aqui para aprender o conteúdo. Eu estou aqui para acertar a questão. Então, vamos continuar. Sociedade Hospitalar Angelina Caron, uma questão de 2025. São aspectos ultrassonográficos tranquilizadores em pacientes com sangramento uterino normal, exceto, então, das alternativas abaixo, o que, que eu tenho que me preocupar, que ficar de cabelo em pé? Endométrio fino? Cara, ok. Aspecto trilaminar? Eu acho que é ok também, trilaminar, né? Tá ok para mim essa aqui, posso estar enganado, né? Um endométrio homogêneo menor ou igual a 10 milímetros em paciente pré-menopáusica. Eu não me lembro o valor, mas um endométrio homogêneo menor ou igual a 10 milímetros. Cara, se não me engano, em mulher pré-menopausa. Eu acho que tá ok essa questão aqui também. Tá ok também. Áreas hipo e hiperecóicas mescladas no endométrio. Hipo e hiperecóicas. Isso aqui seria o quê? Um mioma? Um leiomioma? Bom. Endométrio atrófico, ginecologia de Williams. Puta que pariu. Sei lá o que é isso, ginecologia de Williams. Eu fiquei na dúvida dessas duas últimas aqui, áreas hipo e hiperecóicas mescladas no endométrio. Vou acabar colocando essa E aqui, que é o endométrio atrófico, ginecologia de Williams. Mas eu não sei aqui, galera. Eu tinha ficado entre essas duas, acabei chutando errada, tá? Então, vamos ver aqui essa questão que eu marquei, tá? A alternativa está incorreta porque um endométrio atrófico é um achado comum em mulheres pós-menopáusicas e geralmente não está associado a condições patológicas, sendo considerado um achado tranquilizador. Agora, em relação a áreas hipo e hiperecóicas mescladas no endométrio. A alternativa está correta porque a presença de áreas hipo e hiperecóicas mescladas no endométrio pode indicar a presença de
pólipos ou outras anormalidades estruturais, que não são achados tranquilizadores em pacientes com sangramento uterino anormal. Uau, era essa. Deveria ter chutado melhor, né? Tá que pariu. Vamos lá, mais uma. Santa Casa de Ribeirão Preto. Paciente de 41 anos, acaba de casar e procura seu médico para saber sua possibilidade de engravidar. Seu esposo está com 45 anos, nenhum dos dois teve filhos. Foi solicitado espermograma. Em relação ao estudo da reserva ovariana da mulher, a opção de exame é... Então vamos lá, como é que a gente vai avaliar a reserva ovariana da mulher? Nós vamos dosar o hormônio antimileriano no 14º dia do ciclo. Cara, se eu não me engano, a gente pode dosar esse hormônio a qualquer momento. Mas, vamos lá. Dosar FSH e LH no 14º dia do ciclo, se eu não me engano, não, cara. Eu acho que geralmente é no... Eu acho que geralmente é no começo que a gente precisa dosar esses hormônios. Fazer ultrassonografia com contagem de folículos no 14º e no 23º dia, se eu não me engano, isso aqui também não tá legal. Realizar dosagem de estradiol e progesterona. Não. Dosar FSH entre o 2º e 5º dia do ciclo. Cara, eu acho que... Fiquei na dúvida entre essas duas aqui, cara. Entre dosar o FSH entre o 2º e o 5º dia do ciclo ou dosar o hormônio antimileriano no 14º dia. Vou acabar colocando essa aqui. E errei. E olha lá. Caraca, eu ando ficando em dúvida entre duas questões e tô chutando errada. Puta que pariu, velho. Preciso melhorar isso aí, hein? Caramba. Fico em dúvida em duas e acabo chutando a errada. Oh, caramba. Não é possível um negócio desse. Então vamos lá. Por que eu errei? A alternativa está incorreta porque a dosagem de hormônio antimileriano não depende do dia do ciclo menstrual, pois seus níveis são relativamente constantes ao longo do ciclo. Portanto, não é necessário dosá-lo especificamente no 14º dia do ciclo. Tá, e não precisa ser nesse dia específico. Mas tá certo, pô. Haha, tá de brincadeira comigo. Vamos lá. E a resposta correta é dosar o FSH entre o 2º e o 5º dia do ciclo, tá? O que diz aqui? A alternativa está correta? Eu tô com sono já, cara. Porque a dosagem de FSH entre o 2º e 5º dia do ciclo é um método estabelecido para avaliar a reserva ovariana e níveis elevados de FSH nesse período indicam uma diminuição da reserva ovariana. Ok, galera? Vamos lá, mais uma. Paciente de 29 anos chega para atendimento com queixa de sangramento uterino irregular e imprevisível, sem nenhum outro sintoma associado. Ao exame ginecológico especular, sem alterações, observou-se colo móvel e indolor, com útero de tamanho usual. Considerando o caso descrito, qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Caramba aí. Ó, o exame ginecológico especular não tem alterações. Não tem alterações. Observou-se colo móvel e indolor, com útero de tamanho usual. Tudo beleza. Imprevisível. Sim. Cara, eu a princípio não estou pensando em câncer cervical, tá? Adenomiose eu não estou pensando, gestação eu também não estou pensando, eu estou pensando em sangramento anovulatório. Por quê? Ó, sangramento uterino irregular e imprevisível, sem nenhum outro sintoma associado. Será que está tendo uma alteração ali dos eixos hormonais dela ali? E tá
E é isso aí mesmo, ó. Então vamos lá. A alternativa está correta porque o sangramento uterino irregular e imprevisível, sem outros sintomas associados, é característico de um sangramento anovulatório. Este tipo de sangramento ocorre quando não há ovulação regular, resultando em ciclos menstruais irregulares e sem padrão definido. O exame ginecológico normal e a ausência de sintomas adicionais reforçam essa hipótese. Isso aí, galera. Eu não sou muito fã dessas assim, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro mas vamos lá, fazer o quê? Primeiro, o diagnóstico, opa, vamos lá, o que é aqui? É sobre endometrite, endometrite. Ixi. Vamos lá. Endometrite, eu tenho conhecimento zero de endometrite. Vamos lá. O diagnóstico é histológico, baseado no achado de plasmócitos no estroma endometrial. Será que isso é verdadeiro? Sei lá. São causas conhecidas: infecção por clamídia, presença de pólipo endometrial e exposição à radiação. Cara, gostei dessa. Gostei dessa. Eu acredito que essa segunda aqui é verdadeira. Se essa segunda for verdadeira, então de opção nós teríamos B, C e D. Aproximadamente 90% das causas são identificáveis no exame histológico. Será? Será? Quando sintomática, pode acontecer sangramento intermenstrual, menorragia ou sangramento pós-coital. Cara, uma endometrite, tá inflamado, aí será que pode sangrar? Assim? Não sei, cara. Não sei. O que eu vou chutar aqui? Ó, de começo eu tinha pensado nessa aqui. E agora lendo... Vou ser sincero para vocês. Fiquei em dúvida entre essas duas aqui, ó. E agora? Sei que não tem muita coisa a ver, né? Somente a segunda e a terceira ali que bate das duas. Deixa eu ler novamente. O diagnóstico é histológico baseado no achado de plasmócito no estroma endometrial. Tá, achei. Então é endometrite. Vou colocar isso aqui para ver. Acertamos. Acertamos meio que no chute. Chutamos certo. Chutamos certo. Chutamos certo, galera. Então vamos lá. O que diz aqui, ó? O diagnóstico de endometrite crônica é essencialmente histológico, sendo baseado na presença de plasmócito no estroma endometrial. Isso aí. Segunda é verdadeiro, sim, clamídia, pólipos, exposição à radiação, isso aí pode estar levando a endometrite. Embora muitos casos tenham uma causa identificável, aproximadamente 70% dos endometrites crônicas são diagnosticadas sem uma etiologia definida. O número citado na questão 90% está superestimado. Isso aí está estranho. E quando sintomática, endometrite crônica pode causar sangramento intermenstrual, menorragia e sangramento pós-coito. Sim, sim, sim. Vamos lá. 10ª questão, hein, galera? Já foi 30% já. Na verdade, foi 33% dessa prova. Vamos lá. Hospital Naval Marcílio Dias. Segundo Beric, são fatores de risco para endometriose. Exceto. Então, o que não é fator de risco para endometriose? Puta que pariu. Quer ver que é tabagismo que não é fator de risco? Vamos lá. Endometriose em parente de primeiro grau. Ó, é uma causa de infertilidade. Sim, então
né? São fatores de risco para a endometriose. Na verdade, a endometriose é fator de risco para a infertilidade, não a infertilidade é fator de risco para a endometriose, né? Estranho. Endometriose em parente de primeiro grau? Tá, pode ser. Alimentação rica em carnes vermelhas e gorduras. Paciente ter nascido de gestação múltipla. Tabagismo. Cara, eu vou colocar infertilidade. Que loucura. E era o tabagismo, galera. Era o tabagismo a resposta. Infertilidade é frequentemente associada à endometriose. Mulheres com dificuldades para engravidar têm uma maior incidência de endometriose. Sim, é o que eu estou falando. Não é não é a infertilidade que é fator de risco para a endometriose, é a endometriose que é fator de risco para a infertilidade. Foi isso que eu estava pensando. Que loucura. Pode ser um fator de risco ou consequência da doença. Bom, fazer o quê? Vamos lá, a alternativa está correta, que o tabagismo, né? Que o tabagismo não é considerado um fator de risco para endometriose. Puta que pariu, velho. O tabagismo não é fator de risco para endometriose. Então, pode fumar à vontade, que não é fator de risco. Ah lá, na verdade, alguns estudos sugerem que o tabagismo pode ter um efeito protetor. Então, vivendo e aprendendo. Então, tabagismo. Fume. Endometrioma de parede abdominal após a cesárea deve ser tratado com um endometrioma? Cara, ressecção cirúrgica, né? Perguntinha boba essa. Santa Casa de BH. As massas pélvicas são achados comuns e entre as uterinas o leiomioma é o mais frequente. Apesar de benigno, pode causar muitas repercussões à saúde das mulheres, inclusive com repercussões reprodutivas. Sobre estes tumores, é correto afirmar que: vamos lá, as massas pélvicas são achados comuns entre as uterinas leiomioma. Tá. São tumores benignos, causando mais repercussão clínica em pacientes após a menopausa. São tumores benignos, certo? Causando mais repercussão clínica em pacientes após a menopausa. Cara, eu acho que isso aí tá correto, mas vamos ver as outras. A maioria é sintomática, causando dor pélvica ou sangramento uterino anormal, com repercussões que indicam tratamento invasivos. Calma, pequeno gafanhoto. Calma lá. Cada leiomioma se origina de um único miócito, embora a mutação primária de origem ainda seja desconhecida. Gostei dessa também. São causas de infertilidade com associações causais conhecidas, mesmo nos tumores intramurais e subserosos. Acho que não. São tumores benignos causando mais de um único miócito, embora a mutação primária de origem. Cara, eu gostei mais dessa daqui do que a primeira. E acertamos. Acertamos. Caraca. Vamos lá, próximo. Vou nem ler o porquê, galera. Essa aí não vou ler o porquê. Isso aqui, processo seletivo unificado de residência médica do Espírito Santo.
Uma paciente com diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos apresenta hirsutismo moderado e acne persistente, apesar do uso de contraceptivo oral combinado por 6 meses. Qual das seguintes medicações pode ser considerada como terapia adjuvante mais apropriada para melhorar esses sintomas? É a espironolactona. Isso aí, galera, espironolactona. Porque é um medicamento antiandrogênico que pode ser utilizado como terapia adjuvante para tratar exortismo e acne em pacientes com síndrome dos ovários policísticos que não responderam adequadamente ao uso de contraceptivo oral combinado. Em caso de miomatose recém-descoberta, a paciente apresenta o SUA-L. A melhor opção inicial é, sangramento uterino normal, L, né, de leiomioma, né? Qual que seria a melhor opção ali? O que a gente vai fazer? Então eu tenho um paciente com um mioma recém-descoberto e paciente apresentando SUA. L, a melhor opção é curetagem uterina? Não. Uma esterectomia de urgência? Também não. Oxe, esterectomia de urgência? Altas doses de progesterona? Altas doses de estrogênio? Caraca. Fiquei com dúvida, hein? Hospital Municipal de São José dos Campos. Esse paciente está com miomatose. O que vocês iam colocar nessa questão aí, galera? Curetagem uterina? Uma esterectomia de urgência? Altas doses de progesterona? Altas doses de estrogênio? Cara, vou ter que chutar uma aqui, cara. Essa aqui eu não faço ideia. Curetagem uterina. Altas doses de progesterona, ok? Então você pega a progesterona, máxima dosagem, soca na mulher a progesterona. Que questãozinha. Altas doses de progesterona. Tá que pariu. Tá de brincadeira. A alternativa está correta porque o uso de altas doses de progesterona é uma abordagem inicial comum para o tratamento de miomatose com sangramento uterino anormal. Progesterona pode ajudar a controlar sangramento e é uma opção menos invasiva e conservadora, especialmente em pacientes que desejam preservar o útero. Caraca, velho. Progesterona. Então, bora lá. Essa eu não sabia. Se você sabia aí, parabéns pra você, porque eu não sabia. Menina de 12 anos de idade refere dismenorreia intensa e sangramento vaginal intenso na menarca, necessitando procurar unidade de pronto atendimento. Nega coitarca, uso de medicamentos e traumas, exame físico hipocorada, 3 cruzes de 4, uma PA de 80/50, pulso de 106. Cara, essa menina aí não tá muito bem não, hein? Ausência de lesões em órgãos genitais externos, exames complementares, um beta-HCG negativo, uma hemoglobina de 6,2, tá feio, hein? E plaquetas de 250. Ultrassonografia pélvica sem outras alterações. O diagnóstico mais provável é... Caraca, velho. Uma neoplasia de endométrio? Acho que não, que ultrassom pélvico não teve alteração nenhuma. Mioma também não apareceu, pólipo também não apareceu, adenomiose também não apareceu. Isso aí tá com cara de coagulopatia, cara.
Tá muito mal. Coagulopatia, tá muito mal, cara. O conceito matador da questão é: ela está tendo a sua menarca e sangrou excessivamente, a ponto de causar um choque hipovolêmico. Olha lá, ela tá mal, cara. A anovulação é uma possibilidade? Sim. Mas veja que não tem nas alternativas. Isso mesmo, se tivesse SOP ali, cara, eu ia marcar SOP. Que outra possibilidade deve ser pensada nessa faixa etária? Com toda certeza, coagulopatia. Cerca de 20% dos sangramentos excessivos em adolescentes são por coagulopatias. E essa história de sangramento excessivo, já causando choque na primeira menstruação da vida, fala mais a favor ainda desse diagnóstico. Deve-se investigar a doença de von Willebrand, a deficiência do fator 8 e do cofator histocetina. Caramba. Von Willebrand, fator 8. Vamos lá. Questão 16. E a gente já, 35 minutos. Vamos lá. Sangramento uterino anormal, SUA. É a denominação utilizada atualmente para nomear as alterações da menstruação decorrentes de aumento do volume na duração ou na frequência. Termos como hemorragia uterina disfuncional ou menorragia estão abandonados. Tem grande importância pela sua frequência e por afetar negativamente aspectos físicos, emocionais, sexuais e profissionais, piorando a qualidade de vida das mulheres. Sobre essa afecção, é correto afirmar que... Cara, eu odeio essas questões, mas bora lá. Na SUA, o diagnóstico etiológico direcionado à terapêutica e está diretamente associado ao sucesso do tratamento. Apenas em situações de sangramento agudo e intenso é aceitável que o tratamento seja instituído com o único objetivo de estancar a hemorragia e estabilizar a hemodinâmica da paciente, postergando a investigação para assim que o sangramento estiver controlado. Cara, fiquei perdido, velho. Que questãozinha é essa aí que eu não entendi nada do que eu li? Vou ter que ler de novo. Vamos lá, galera. Vou ter que ler de novo isso aqui. No sangramento uterino anormal, o diagnóstico etiológico direciona a terapêutica, sim, e está diretamente associado ao sucesso do tratamento. Calma lá. O diagnóstico etiológico é uma coisa. Agora, se eu vou ter sucesso terapêutico ou não no tratamento, não vai depender só de mim, mas sim da paciente também. Apenas em situações de sangramento agudo, esses apenas assim, cara, olha, vamos lá. Apenas em situações de sangramento agudo e intenso é aceitável que o tratamento seja instituído com o único objetivo de estancar a hemorragia e estabilizar a hemodinâmica da paciente, postergando a investigação para assim que o sangramento estiver controlado. Cara, mais ou menos, né? Enquanto você está estancando o sangramento, você já está investigando, né? Então, não gostei muito dessa questão, não. Mas vou deixar no pente. O exame complementar que mais dados fornece para a condução dos casos de SUA é a ressonância magnética da região pélvica, com ótima sensibilidade, porém baixa especificidade para lesões endometriais em geral. Cara, eu não gostei disso aqui. Eu acho que a ressonância sim é um bom exame, mas... sei lá, não gostei desses dados aqui não. Vou eliminar. Difícil. A realização da biópsia está indicada em casos de pólipos endometriais e não sendo útil em mulheres com mais risco para hiperplasia e malignidade endometrial, principalmente as com idade superior a 40 anos, história de anovulação prolongada, diabetes e obesidade ou antecedentes familiares de câncer de endométrio. Cara, isso aqui ficou um X também. Recomenda-se iniciar o tratamento do SUA assim que determinarmos o diagnóstico da causa desse sangramento, cujo objetivo principal é o controle do sangramento em definitivo, principalmente se esse sangramento ocorre de forma mais aguda.
Cara, não gostei de nenhuma, cara. É chute. Vou ter que ler mais uma vez isso aqui. A realização de biópsia está indicada em casos de pólipos endometriais e não sendo útil em mulheres com mais risco para hiperplasia e malignidade endometrial. E não é... Ah, tá. Ó. A realização de biópsia está indicada em casos de pólipos endometriais. Porém, ela não é útil em mulheres com mais risco de hiperplasia e malignidade endometrial. Opa, pera lá, daí que eu tenho que fazer o... pegadinha, velho. Eles escrevem de um jeito que você fica na dúvida, você não entende o que eles querem dizer. Recomenda-se iniciar o tratamento do SUA assim que determinarmos o diagnóstico da causa desse sangramento, cujo objetivo principal é o controle do sangramento em definitivo, principalmente se esse sangramento ocorre de forma mais aguda. Cara, eu não gostei de nenhuma, velho. Fiquei entre A e D, cara. Cara, eu não gostei de nenhum. Acabamos acertando, mas eu não gostei dessa, não. Muito ruim. Vamos lá. Universidade do Estado do Pará. Galera de Pará. Meu amigo Pará. Paciente de 58 anos. G1P0A1. Refere menopausa aos 48 anos de idade. Peso 60 quilos e altura 1,62. Nega ter realizado terapia hormonal na pós-menopausa. Chega ao consultório por queixa de sangramento vaginal em pequena quantidade, ocorrida há uma semana. Ao exame ginecológico é observado mínima quantidade de sangramento ao exame especular. Foi então indicado histeroscopia para avaliação. Diante do exposto, a causa mais provável do sangramento é atrofia, hiperplasia. Cara, essas duas aqui, cara. Essas duas aqui são as causas mais prováveis. É aqui, ó, essas duas. Eu vou de atrofia, cara, porque se fosse hiperplasia, acho que ele ia cobrar de um jeito diferente. Vou de atrofia. É atrofia. Isso aí. Se fosse hiperplasia, ele ia cobrar de um jeito diferente. Vamos lá, questão número 18. Um casal heterossexual de 30 anos de idade vem tentando engravidar há mais de 2 anos, sem sucesso. Então, ó, já tem que investigar. Já foi realizado o espermograma do homem e este apresentou-se normal. Ok, então o homem está excluído. A mulher tem ciclos regulares, inclusive com sintomas pré-menstruais. Todavia, apresentava antecedentes de tratamento de infecção uterina. Foi solicitada então uma esterossalpingografia que revelou obstrução tubária bilateral, impossível de ser revertida com laparoscopia e histeroscopia a serem realizadas posteriormente. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Trata-se de uma condição em que o diagnóstico genético pré-implantacional do embrião é impossível. Cara, impossível, sabe que nada é impossível, né, meu amigo? Mas é impossível. Ó, condição em que o diagnóstico genético pré-implantacional do embrião deve-se realizar inicialmente um coito programado, precedido de estímulo à ovulação. Não, porque o espermatozoide não vai chegar no óvulo. Porque, ó, a esteroscopia, aqui, ó, a esteroscopia revelou obstrução tubária bilateral. Não vai dar certo. Então essa daqui não tá legal.
A inseminação é a primeira opção terapêutica? Calma, inseminação artificial. Dado o antecedente infeccioso, será necessário utilizar um útero de substituição? Calma, acho que não. Não precisa não. O tratamento inicial, visando a gestação, deve ser fertilização in vitro? Sim. Gostei dessa. Cara, vamos colocar. Essa é, ó. Eles não engravidam porque o espermatozoide e o óvulo não se encontrariam. E não é possível fazer isso de maneira natural. Portanto, nos casos de infertilidade por fator obstrutivo, a indicação é sempre retirar os gametas, fazer a fertilização externa e transferir o embrião diretamente para a gravidade uterina. Isso aí, galera. Bora, mais uma. Tô cansado, hein? Mulher de 35 anos com desejo de gestar apresenta sangramento menstrual aumentado, ciclos regulares. Então, ela quer gestar e ela está tendo ciclos regulares, fluxo com duração de 8 dias, com saída de coágulos e dismenorreia 5 anos. Ó, tem dismenorreia. Ela é nunigesta, uso regular de preservativo masculino. Não vai gestar, né? Ao exame físico abdominal e especular normais, toque vaginal útero-móvel, aumentado de tamanho e superfície lobulada. Ultrassom transvaginal, um útero anteverso fletido, volume de 140 centímetros cúbicos, ecotextura miometrial heterogênea, com 2 nódulos hipoecogênicos bem delimitados. Localizado em parede corporal anterior, de 2,5, figo tipo 5 e outro, parede fúndica anterior de 4 cm tipo 6, ecoendometrial de 7 milímetros e anexo sem alterações. A conduta deve ser... papai. Então vamos lá. Cara, tô cansado. Vamos lá, galera, que falta pouco. Vamos lá. Nós temos, então, mioma, né? Textura miometrial heterogênea, né? Tal. O que a gente tem que fazer? Uma miomectomia esteroscópica e liberar para engravidar logo após o procedimento? Tem na parede fúndica no fundo e na parede anterior. Anti-inflamatório não hormonal nos primeiros 5 dias da menstruação e liberar para engravidar. Miomectomia laparoscópica e liberar para engravidar após o procedimento. Miomectomia esteroscópica. Aguardar pelo menos 6 meses para o procedimento e liberar para engravidar. Cara, eu acho que não é essa daqui. Eu acredito que uma miomectomia laparoscópica, eu acho que é por fora do útero, cara. Que é um tipo 5 e um tipo 6. Vamos lá. No. A resposta é anti-inflamatório não hormonal nos primeiros 5 dias da menstruação e liberar para engravidar. Uau! Errei feio, hein? Por quê? O uso de anti-inflamatórios não hormonais pode ajudar a controlar a dismenorreia e o sangramento menstrual aumentado. Além disso, como a paciente deseja engravidar, essa abordagem não interfere na fertilidade e permite a tentativa da concepção. Vamos lá. Eu coloquei aqui a miomectomia laparoscópica. Por que está errada? Embora seja uma opção para miomas intramurais,
A paciente pode tentar engravidar sem a necessidade imediata de cirurgia, especialmente se os miomas não estiverem causando sintomas graves ou deformidades na cavidade uterina. Cara, foi bobeira minha, acho que eu que não prestei atenção, porque, pô, vamos de leve, né? Vamos começar devagarzinho, né? Não tem por que já fazer a mulher passar por um procedimento cirúrgico, é? Vamos lá. Universidade do Estado do Pará. Paciente de 23 anos de idade, sem vida sexual ativa ou com história prévia de ciclos menstruais irregulares. Na verdade, não, né? Vamos lá. Vamos lá. Tem ciclos menstruais regulares a cada 3 ou 4 meses, com fluxo intenso. Tem sobrepeso e hirsutismo. Foi orientada a mudança no estilo de vida após perda de 5% do peso inicial. Os ciclos menstruais regularam. Ok, melhorou, mas o hirsutismo manteve-se moderado. Foi fechado o diagnóstico de SOP. Visando o tratamento do hirsutismo, a conduta adequada com a respectiva justificativa é: o que a gente vai fazer para tratar esse hirsutismo? Indicar furosemida, pois é um diurético com efeito cosmético e antiandrogênico? Não. Indicar finasterida, pois vai agir estimulando 5-alfa-redutase, impedir a conversão de testosterona na forma ativa? Não. Indicar espironolactona, pois diminui a produção dos androgênios no ovário e na suprarrenal, além de aumentar a ação da 5-alfa-redutase? Indicar ciproterona, pois é um progestágeno que degenera os receptores de androgênio. Gostei dessa. Indicar anticoncepcional oral combinado, pois age inibindo a secreção de androgênios ovarianos e aumenta a síntese hepática de SHBG, reduzindo as concentrações circulantes da testosterona livre. Cara, fiquei em dúvida nessas duas. E aí, galera? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A ciproterona apenas? É porque aqui não falou qual, né? E era A, cara. Que merda, hein? A ciproterona é um progestágeno de alto efeito antiandrogênico. Todavia, o efeito do componente estrogênico dos anticoncepcionais combinados orais é superior. E por que é correta? O pilar do tratamento do hiperandrogenismo em pacientes com SOP envolve como primeira opção o anticoncepcional oral combinado. O grande objetivo é justamente o efeito do componente estrogênico sobre o fígado, aumentando a produção de SHBG, proteína carregadora dos esteroides sexuais. Dessa forma, ocorrerá maior ligação à testosterona, reduzindo os níveis de testosterona livre. Vamos lá. Vamos lá, que falta pouco. Faltam 9 questões. Paciente de 30 anos apresenta dor pélvica crônica e dismenorreia intensa. A laparoscopia revela a presença de implantes endometriais no peritônio. Qual é o diagnóstico? Cara, essa é moleza, né? Endometriose. Pô, isso aqui é palhaçada também, né? Colocar uma questãozinha moleza dessa é... Uma paciente de 38 anos de idade, sem prole constituída, obesa, tabagista com 2 maços ao dia e diabética, realizou biópsia de endométrio por histeroscopia devido a um sangramento uterino disfuncional, evidenciando hiperplasia sem atipias de endométrio. Com base nessa situação hipotética, assinar a alternativa que apresenta a primeira linha de tratamento. O que a gente vai fazer com uma mulher de 38 anos, obesa, tabagista, 2 maços ao dia, diabética, ó.
tem uma hiperplasia sem atipia. E aí, você vai dar uma pílula combinada? Não, né? Pô, 38 anos de tabagista, isso aqui já tá fora. Você vai fazer uma primeira linha de tratamento, cara. Vai fazer uma esterectomia total abdominal, sabinho? Eu acho que não, né? Uma esterectomia vaginal? Não, você não vai fazer uma esterectomia vaginal. Você vai fazer uma nova biópsia? Cara, acho que não, né? Já tem uma biópsia, né? É possível, pai. Isso aqui você vai indo por exclusão. Foi indo por exclusão isso daqui. Vamos lá, Sul São Paulo. Galera que vai fazer Sul São Paulo aí, ó, 2024. Uma paciente de 32 anos de idade queixou-se de dismenorreia severa, progressiva e dispareunia, ó. Dismenorreia e dispareunia, geralmente endometriose. Mas vamos lá. Olha lá, a suspeita de endometriose é considerada. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico dessa condição. Padrão ouro para o diagnóstico dessa condição é videolaparoscopia diagnóstica. Sinto muito, galera, mas esse que é o... Vamos lá, falta pouco. Mulher de 35 anos, nuligesta, está tentando engravidar há 3 meses. Refere aumento da duração de sua menstruação de 3 para 7 dias, associado ao aumento do fluxo menstrual, com necessidade de uso de absorventes noturnos por pelo menos 5 dias do fluxo. As queixas iniciaram há 6 meses, com piora progressiva. Ultrassom transvaginal, uma imagem corporal posterior nodular, hipoecogênica, intramural, rechaçando o endométrio anteriormente, medindo 3 centímetros. Videohisteroscopia diagnóstica, um mioma posterior figo 1. A opção terapêutica mais adequada é... Como é que nós vamos fazer? Figo 1. Figo 1 tá dentro do útero, ali próximo do... Tá ali no endométrio, né? É isso, né? Então nós vamos fazer o quê? Uma videohisteroscopia, miomectomia, uma esterectomia. Não, não vamos fazer uma esterectomia, né? Não, que mané esterectomia, tá louco? Vídeo histeroscópica, é por dentro, não vai ser por fora, é por dentro. E só deixa eu ler isso aqui, que é uma imagem nodular hipoecogênica intramural, rechaçando endométrico. Isso aí, galera. Questãozinha de classificação de figo, hein, cara? É isso? De figo? Musa? Vamos lá. Para sinalizar as descrições dos miomas, foi criada a classificação FIGO, para a localização dos miomas uterinos. O grupo Musa corroborou a sua utilização. Seguindo essa nova classificação, um nódulo miomatoso completamente localizado na cavidade uterina, sem comprometimento do miométrio, é classificado como... Cara, esse aqui é o pendicular, né? Ó, assim, é um nódulo miomatoso completamente localizado na cavidade uterina. Ah, vou de figo 0. Figo 0, pai. Aqui, galera, só voltando. Depois vocês abrem lá no Google e procuram a classificação de figo. Eu vou ter que procurar. Mas vamos lá. Mulher de 30 anos. Nuligesta, sem atividade sexual, 2 anos, em uso regular de acetato de medroxiprogesterona de depósito há 3 anos. Procura o pronto-socorro devido a sangramento genital de grande volume iniciado há 1 dia.
Nega doenças crônicas e uso de outras medicações. Ao exame físico, apresenta IMC de 27, pressão de 90/50, frequência cardíaca de 101 e um exame especular com sangramento ativo, colo e vagina sem lesões visíveis, toque vaginal com colo fechado, indolor à mobilização e útero móvel de volume dentro da normalidade. Qual a provável causa de sangramento uterino anormal? Ela está em uso regular de acetato de medroxiprogesterona de depósito há 3 anos. Será que é uma atrofia endometrial? Cara, eu vou de chute. Essa aqui eu não sei, cara. 30 anos, tá fazendo uso de medroxiprogesterona há 3 anos. Procura o pronto-socorro devido a sangramento genital de grande volume, iniciado há 1 dia. Não tem doença crônica, tá dentro do peso, pressão tá ok, tá ok. Não, já não tá tão ok. 90/50 com 101 BPM já não tá muito bem, não. Exame especular sangramento ativo. Tá com sangramento ativo, cara. Sangramento ativo. E aí, cara? Atrofia endometrial. Por quê? Ocasionado pelo uso contínuo há 2 anos de medroxiprogesterona. Isso aí, pai. Paciente de 20 anos, nunca gestou, né? Mas ela está tentando engravidar há 2 anos sem sucesso e sem métodos contraceptivos, que é o correto, né? Revela ainda que já ficou sem menstruar por 3 meses em algumas ocasiões. Informa ter em média 3 atividades sexuais por semana, tá correto. Durante o exame físico, percebe-se aumento do peso corporal, acantose nigricans, é o caso de SOP, né? Em região posterior da nuca, pelos em sulcos intermamários, traz consigo dosagem sérica de androgênios normais e exame de ultrassonografia da pele sem alterações. Considerando o caso acima, qual achado corresponde à resistência insulínica aumentada? Tá. O que seria ali talvez um sinal de da insulina aumentada, talvez seja a cantose nigricans. Isso aí. Questão número 28, Unimed Rio. Mulher de 35 anos, com fibrilação atrial em uso de apixabana, ciclos menstruais, os ciclos aumentaram para 12 dias alto fluxo, endométrio de 8 milímetros na fase proliferativa, citologia normal, sem pólipos na ultrassonografia e na esteroscopia. Como evitar uma histerectomia? Qual a melhor abordagem? Porra, histerectomia nela? Suspender a pixabana no período menstrual, Celerdil, Astranexem por 5 dias, contraceptivo oral combinado contínuo com etin, estradiol. Na fase proliferativa. Tá bom, cara. Não tá? Cara, eu vou chutar. Não sei, essa eu não sei. E é o Sil. O Sil resolve tudo, mas deixa eu ler o porquê, porque eu não sei por que eu acertei essa. A alternativa está correta porque o DIL medicado com levonorgestrel é uma opção eficaz para reduzir fluxo menstrual em mulheres com sangramento uterino aumentado. Ele atua liberando progesterona localmente, o que pode diminuir a espessura do endométrio e, consequentemente, o sangramento sem interferir na necessidade de anticoagulação. Questão 29, mais 2 questões, hein, galera? Finaleira, já bateu 1 hora já, hein? Já bateu 1 hora. Bora. Mulher de 41 anos com sangramento vaginal aumentado na menstruação
e cólica intensa nos últimos 12 meses, ok? Então, vamos lá, 41 anos, está com sangramento aumentado e está com cólica intensa. Ciclos são regulares, com 28 dias. Data da última menstruação, 12 dias. A cólica está refratária ao uso de analgésicos comuns nos últimos 3 dias. Ela gesta 3 para 3, sendo cesarianas. Ao exame, BEG, hidratada, eupneica e afebril. Frequência cardíaca de 98. Frequência respiratória de 15, pressão arterial 170, útero medindo 12 centímetros, superfície irregular, móvel, indolor. Ultrassonografia transvaginal com zona juncional espessada em parede posterior e um mioma intramural com 2 centímetros e outro subseroso com 3 centímetros. Espessura endometrial de 3 milímetros e ovários não visualizados. Marque a opção correta sobre a etiologia da dismenorreia secundária e do sangramento uterino anormal referindo pela paciente. Caramba, eu li esse tamanho de texto aí e viajei na maionese. Caramba. Vamos lá. Ultrassom transvaginal, zona juncional espessada em parede posterior e um mioma intramural com 2 centímetros e outro subseroso com 3 centímetros. Intramural e subseroso, então tá para fora. Então isso aí provavelmente é causa de dor, né? Então, ó, adenomiose é a principal hipótese para as queixas apresentadas. Mais ou menos. Trata-se de sua pornovulação. Não, não é pornovulação. Ciclos regulares, pô. O diagnóstico mais provável é miomatose uterina. Sim. É isso aí. Ah, não é adenomiose. É isso aí, pô. Endometriose profunda não. Adenomiose e miomatose são as responsáveis pelo sangramento e pela dismenorreia. Caraca, Leque. Viajei nessa, hein? Deixa eu tentar entender. Essa eu viajei, gente. Acho que já tô cansado, ainda bem que tá acabando. A adenomiose é uma condição caracterizada pela invasão do tecido endometrial no miométrio, podendo causar dismenorreia, dor durante a menstruação e sangramento excessivo. É uma condição mais comum em pacientes entre 40 e 50 anos de idade. A sua grande característica ultrassonográfica é a presença de miométrio heterogêneo. Isso aí, heterogêneo, adenomiose, perfeito. A simetria das paredes uterinas e a principal delas é o espessamento da zona juncional. O grande conceito matador dessa questão é a informação de espessamento da zona juncional, a informação que define o diagnóstico de adenomiose. O quadro dessa paciente é altamente sugestivo para essa condição. Só que falou essa porra de mioma uterino, cara. Ó, espessamento da zona juncional. Tá. Tá. Ok, então é isso, pronto, acabou. Aqui, ó. Por que eu errei aqui, ó? Ele colocou aí, cuidado com a pegadinha. A paciente tem um mioma subseroso localizado que não provoca sangramento. É um intramural, localização que pode provocar sangramento se tiver componente submucoso. Informação que não é colocada no enunciado. Todavia, veja que o enunciado traz informação de espessamento da zona juncional, induzindo fortemente o diagnóstico de adenomiose. Além disso, quando o sangramento é associado à dismenorreia, a primeira hipótese que deve ser pensada é adenomiose. Então, o que eu errei aqui, galera? Vou marcar aqui para você. Aqui diz mioma intramural com 2 centímetros e outro subseroso com 3 centímetros. Sim, então ela tem mioma.
Ela tem mioma. Só que não é o mioma que está causando a dor e nem o sangramento. O que está causando é a adenomiose. E a adenomiose está vendo aqui, ó. Por quê? Porque nós temos uma espessura. Aqui, ó. Não espessura não, aqui, ó. Zona juncional espessada. É isso. É isso, tá rolando. Sacanagem. Vamos lá, última questão. Faculdade de Medicina de Jundiaí. Um dos melhores métodos de avaliação da cavidade uterina é a histeroscopia. A respeito dessa propedêutica, assinale a opção correta. Com os modernos histeroscópios, como o de Betochin, não é mais necessária a distensão da cavidade uterina, seja com gás ou com líquido. Cara, não faço ideia, mas faço ideia. A biópsia orientada é preferível à dirigida, por coletar material para exame anatomopatológico ou melhor curar-se. O que é melhor? Uma orientada é preferível à dirigida? Acho que não. Na histeroscopia ambulatorial, o pinçamento do colo uterino em úteros retrovertidos deve ser feito nas laterais do colo uterino. Na suspeita de câncer do endométrio, a distensão da cavidade uterina deve ser feita com gás para não haver passagem de células malignas para a cavidade abdominal. Quando se usa corrente elétrica bipolar, o meio de distensão preferível é o soro fisiológico. Não sei, vou chutar. Ai, pai, chutei errado. Na suspeita de câncer de endométrio, a distensão da cavidade uterina deve ser feita com gás para não haver passagem de células malignas para a cavidade abdominal. Então, aqui, ó, a alternativa está correta, porque a distensão da cavidade uterina com gás não é recomendada na suspeita de câncer de endométrio. O uso de gás pode aumentar o risco de embolia gasosa e não é uma prática comum para evitar a passagem de células malignas para a cavidade abdominal. O líquido é geralmente preferível para a distensão. Caraca. Quando se usa corrente elétrica bipolar, o meio de distensão preferível é o soro fisiológico. Pô, não sei, não sabia. A alternativa está correta porque quando se utiliza corrente elétrica bipolar na histeroscopia, o soro fisiológico é o meio de distensão preferível. Isso ocorre porque o soro fisiológico é condutor e compatível com o uso de corrente bipolar, ao contrário de outros meios que podem não ser adequados. Fechou, galera?